Lindezas, bem-vindos ao Tato Juris, eu sou o João e vou te falar, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de mais resumos, como este aqui, por exemplo, a Lei de Crimes Ambientais, no qual o objetivo dela é proteger o meio ambiente. E o meio ambiente entende-se como a fauna, os animais, e também a flora, os vegetais, e todo o ecossistema onde eles se encontram, solo, rios, céu e assim por diante, beleza? E aqui para essa lei, quem são os criminosos? Aqueles que cometem os atos ilícitos. O próprio autor, ou seja, quem de fato realiza o ato, e também os coautores, eles vão infringir na mesma pena, que são aqueles que ajudam a realizar o ato. E essa galera pode ser tanto pessoa física quanto jurídica, e aqui bastante atenção porque na PJ existem muitos detalhes. Exemplo, responderão todas as pessoas envolvidas naquela atitude, naquele ato. Não interessa se é diretor, administrador, gerente, mandatário, membro de conselho ou de órgão técnico. Existe aqui um detalhezinho. Essa galera precisa saber do que está acontecendo e escolhe fazer vista grossa, escolhe não fazer nada. E agora um grande detalhe. Tanto a pessoa física responsável pelo setor, pela atitude, pela fiscalização daquilo que está acontecendo, quanto a pessoa jurídica irão responder. Um não exclui da responsabilidade do outro. Ah, tá saindo dos bolsos da empresa a multa. Ok. Isso significa que o diretor, o gerente, fica livre da multa, já que a empresa pagou? Não. De forma bem generalizada, é assim que vai funcionar. Ele me disse que não sabia de nada. Sabe qual foi o problema? Era o dever dele saber. Além disso, essa pessoa jurídica ela vai responder de forma administrativa, civil e até na esfera penal, dependendo de cada caso. Administrativo é capaz do órgão público dar uma espécie de aviso, notificação, ofício, um puxão de orelha. Civil, provavelmente ali uma indenização. Penal vai para a esfera da multa ou até mesmo de prisão. E para que essa responsabilidade seja atingida, pode acontecer da empresa perder a sua personalidade jurídica. Isso porque, dependendo de cada caso, essa personalidade precisa ser desconsiderada porque ela está impedindo algum acesso legal. Mas aí vai depender do caso concreto, beleza? Agora aqui vamos falar um pouquinho sobre os crimes contra a fauna. E se vocês gostarem desse resumo, deixem aqui nos comentários que eu trago para vocês a parte da flora e os outros demais casos aqui dessa lei de crimes ambientais, beleza? Mas tratando-se aqui dos animais, existem vários verbos, como por exemplo, matar, que esse aqui já resume bem, a palavra já dá a ideia do que está acontecendo, mas também existe o verbo caçar, e aqui pode acontecer duas coisas. O animal pode vir a falecer ou ele pode ser capturado. Então o guarda florestal para lá o caçador e vai falar: não, mas eu não cacei porque o bicho ainda está vivo. Não importa. As subatitudes, por assim dizer, aprisionar, criar armadilhas, tudo isso pode caracterizar sim o ato da caça. Não necessariamente exige a morte do animal. Beleza? Mas a lei também traz aqui o perseguir e também o apanhar. A principal diferença entre esses dois é: no perseguir, pode-se ter muito o uso de equipamentos, você instiga o animal, você deixa ele sob estresse, você vai capturá-lo de uma forma forçada. Aqui, dependendo da situação, pode criar sim uma espécie de confusão com o caçar. Geralmente, aí o que vai diferenciar um do outro é o objetivo. No caçar, geralmente a pessoa vai ter o objetivo de vender esse animal. Tráfico ilegal de animais. Já no perseguir, vai ser para uso próprio, ou vai ser para colocar na sua fazenda, para servir meio que de exibição para os amigos. Já no apanhar, a pessoa vai abusar da inocência, da mansidão, por assim dizer, do animal. A pessoa se aproveita do fluxo natural daquele bicho, ou até mesmo da sua falta de resistência, vai lá e pega o animalzinho e vem com a desculpa de: não é, mas ele não apresentou resistência, ele não fugiu, eu não forcei ele vir para cá, eu ofereci a mão, ele aceitou e eu aproveitei. Basicamente, essa é a diferença. Eu não tenho dessa cor. Vou levar pra mim. E em complemento a todos esses verbos, eles serão muito aplicados a animais silvestres, ou seja, aqueles não domesticados. Em outras palavras, toda vez que você vir a expressão silvestre, a frase, o contexto vai estar fazendo referência a animais selvagens, a plantas selvagens, a ambientes selvagens, que são basicamente aqueles em que os humanos não interferiram, não colocaram a mão, não introduziram aquela espécie naquele local, não mudaram geneticamente aquela planta, aquele vegetal e assim por diante, beleza?
Mas atenção a alguns detalhes. Essas atitudes, matar, caçar, perseguir e apanhar animais silvestres, só serão proibidas, só serão típicas, caso realizadas sem a devida permissão ou com o abuso dela. Como assim? Sem licença, sem autorização. Você literalmente não pode matar, caçar, nada. Agora, em desacordo, você pode sim, porém você deve seguir algumas regras. Por exemplo, você só pode caçar do dia tal ao dia tal, machos acima de tanto peso. Ah, mas como que eu vou saber se é macho ou fêmea? Dependendo da espécie, aquele animal vai ter uma coloração diferente na pele, no pelo, um tamanho expressivo entre machos e fêmeas bastante fácil de ser identificado, ou algum deles terá chifre, presas maiores, alguma coisa assim. Olha, por exemplo, essa foto aí desses 3 animais. Temos um queixada, um javali e um cateto. E dentro dessas espécies, as diferenças entre machos e fêmeas. E olha aqui a observação que o próprio IBAMA deixou. Os caçadores não podem confundir as espécies. Dizer que confundiu é a mesma coisa que dizer que não conhece a lei. Essa resposta não vale, beleza? Ah, João, mas tudo isso aí é sobre animais selvagens, não domésticos, silvestres. Mas e quanto aos animais domésticos, aqueles que ficam em casa ou na fazenda? Quanto a esses aí, os verbos são um pouquinho diferentes. Aqui a lei trata do abuso, maus tratos, ferir ou mutilar. Caso você queira saber um pouco mais sobre isso, eu recomendo assistir o outro vídeo sobre violência animal que eu fiz, tá aqui no canal, link no card e também na descrição. Só para não ficar muito repetitivo, beleza? E quanto a essas atitudes, quais seriam as penalidades? Para aquelas cometidas contra animais silvestres, todas aquelas atitudes, a pena pode ser de detenção de 6 meses a 1 ano, mais a aplicação da multa. Existem alguns casos muito raros em que o perseguir e o apanhar passarão limpo. Como assim? Caso esse animal fique guardado ali na parte doméstica, sendo ele animal silvestre e desde que ele não esteja considerado em ameaça ou extinção, o juiz pode não aplicar a pena. E eu tenho certeza que você já viu na mídia, filmes, séries, algum famoso aí com um animalzinho diferente em casa, beleza? Agora, quanto aos animais domésticos, se você realizar algum desses atos aqui, a sua pena será de detenção de 3 meses a 1 ano, além da multa. Mas atenção ao detalhe, caso esse animal doméstico seja cão ou gato, aí a coisa muda de figura. Até porque, querendo ou não, na realidade, no caso concreto, no dia a dia, a maioria esmagadora dos animais domésticos, que são praticamente membros da família, são compostos por cães e ou gatos. Tartaruga, passarinho, esses aí nem tanto. Por isso que existe essa especificação aqui. Caso seja contra o gatinho ou o cachorrinho, aí a pena será de reclusão de 2 a 5 anos, mais a multa, mais a perda da guarda. Ou seja, você deixa de ser o dono desse animal. Ah, mas não tem com quem ficar, vai para um abrigo, beleza? Mas, ainda falando das penalidades, a depender do caso concreto, essa penalidade pode mudar, pode ficar ainda pior. Como assim? Nos silvestres, a pena pode aumentar até a metade. Então, suponha que a pena mínima seria de 6 meses. Ah, você pegou um animal específico, vão aumentar mais a metade. Agora, a sua pena é de 9 meses. E quais seriam esses animais? Aqueles que estão em extinção, como, por exemplo, onça-pintada, o lobo-guará e também o pica-pau amarelo. Eu confesso que eu nem sabia que existia esse passarinho até fazer esse vídeo. Já os animais domésticos, independentemente se for cão, gato ou qualquer outro, será crescido de 1/6 se o bichinho vier a morrer. Então o canarinho recebeu maus tratos e veio a morrer. 1 ano, por exemplo, mais 1/6. O cachorro recebeu maus tratos, morreu. 5 anos, mais 1/6. Vai matar cachorro na puta que eu pariu, filha da puta! E agora uma coisa bastante polêmica, problematizada, vai dar o que falar, que é o tópico experiências para fins didáticos ou científicos em animais vivos. Vivos. Atenção aqui. Pode acontecer, é permitido, desde que não haja outro meio, desde que não haja uma solução alternativa, desde que não dê para fazer a experiência, testar o produto, testar o medicamento em outro ser que não em um animal vivo, beleza? Só que agora vem a cereja do bolo da problematização da polêmica. Não interessa se a experiência for cruel ou dolorosa. Se não tiver outro meio de testar, pode acontecer sim nos animais vivos. E isso não sou eu quem está dizendo. Tudo isso aqui que eu falei para vocês podem encontrar lá no artigo 2º, 3º e 4º, todos da Lei 9.605 de 98, que é essa de Lei de Proteção Ambiental, como também no artigo 29 e 32. E atenção aqui para esse artigo 32, parágrafo 1º. As mesmas penas para experiências dolorosas e cruéis, ainda que fins didáticos, científicos, quando existirem
recursos alternativos. Ou seja, se não existir recurso alternativo, não incorre na pena, não há pena, não há caso típico. Pode rolar. Chato, triste, problemático, mas assim, é a lei, beleza? E agora eu trago para vocês 3 questões, pausem o vídeo, tente resolver, porque os comentários e anotações virão em 3, 2, 1. Aqui aquilo que eu disse sobre a palavrinha silvestre. Cuidado para não confundir com exótico. Exótico está mais para uma definição de diferente e não selvagem. Fechou? Vamos para a segunda. Mesma coisa, pause o vídeo, tente resolver, porque os comentários virão em 3, 2, 1. Aqui está falando da responsabilidade das pessoas jurídicas. E lembrando, não exclui a pessoa física. Os dois vão responder. Ninguém escapa. Fechou? Terceira e última questão. Mesma coisa. 3, 2, 1. A questão está falando dos maus tratos e, meu Deus, eu não estudei penal. Meu Deus, eu nunca vi esse ADPF 640 na vida. Calma, respira. Se você encontrar uma questão assim na sua prova, leia as outras alternativas. Quem sabe com aquilo que você estudou, você consegue responder. Vamos ver? Olha só, alternativa B e C. B. Cães e gatos. Menor potencial? Falei, cão e gato é aquele bichinho que a gente considera da família, na sua esmagadora maioria. Parabéns se você considera um coelhinho, tartaruga, periquito. Você é a exceção da exceção. Mas, tratando de cão e gato, a lei deixa a coisa ainda pior, beleza? Então não tem como ser menor potencial ofensivo. Já a alternativa E, eu deixei grifado e destacado nos slides anteriores a palavra matar sempre que está ali relacionada aos animais silvestres selvagens. E a alternativa está colocando maus tratos no final. Maus tratos está relacionado a animais domésticos e não silvestres, então não tem como ser a alternativa E. E quando você pega para ler a alternativa D, é aquela questão da problematização, que eu expliquei no final. É atípica, a experiência dolorosa ou cruel, mesmo que para fins científicos, quando não, olha lá o não grifado, existirem recursos alternativos. Caso a alternativa D viesse dizendo quando existir, aí seria incorreto, beleza? Então mesmo que no comecinho ali você encontre alguns termos, algumas coisinhas que você não tenha estudado ou esquecido, tente ler o resto das alternativas. Por eliminação, você pode acabar acertando. Fechou? Então é isso, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho e deixar aí nos comentários a sua opinião sobre o vídeo e outros temas para ver aqui resumidos. Valeu pela atenção e até o próximo. Tchau!